gente, boa noite. Vamos chegando para a nossa live. Alguns minutinhos atrasada, mas já cheguem convidando mais pessoas para participarem da live, tá bom? Só tem um pernilongo aqui. Saiu convidando todo mundo. Hoje nós teremos a participação aqui, a presença da... Oi, Jana, tudo bom? Da Elô. Precisei atrasar um pouquinho, tava colocando as crianças pra dormir, elas não queriam dormir. Segura a mão mãe, outra mão anda e não larga. Mas deu tudo certo. Esperar a Elô chegar pra gente fazer essa live. Todos os dias consegui começar no horário. Hoje tem que ser assim. Tá me vendo, ouvindo bem, Jana? Cara de sono, olho vermelho, tô com olho de panda aqui. Preciso dormir uma semana seguida. Ai, preciso descansar. O som está bom. Falta a Elô. Cadê a Elô? Chegou. Deixa eu adicionar. Entrou? Eu não tô vendo. Oi, boa noite, Neilde. Boa noite. Eu não estou te vendo. Eu tô te vendo. Meu Deus. Eu não sei se a Jana tá aí. Boa noite, Jana. De qual que está travando, Jana? É a minha ou a da Elô? Fala qual que está travando, porque eu não sei. Eu, Eu não estou vendo a Elô. o seu tá travando um pouquinho. Gente, eu tô em cima da Agora internet, meu melhorou. pai do céu. Quando você falou agora, melhorou. Você tá Melhorou. me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, mas eu não te vejo. Ai, ai. Qual é, Jana? É a da Neilde ou é a minha? Internet. Eu acho que é a minha, porque esse aparelho que eu tô usando só está só o Instagram. O meu WhatsApp, o chip tá no outro aparelho. É, agora tá dando, tá melhorando. Então, vai ter que ser na fé. Tem que ser na fé desse Wi-Fi aqui sustentar essa live. Ah, é um bom dia. Então, aconteceu isso com a Marcele na segunda, que também eu não vi a Marcele, mas na terça com a Simone e ontem com a Mabela, deu pra ver normal as duas, gente. Eu não sei o que acontece. Será porque tem muitas lives simultâneas, aí eles escolhem algumas em detrimento de outras? Eu não sei o que acontece. Mas eu vou na fé que vai. O vídeo aparecer, apareceu. Se não aparecer, tá pra mim tudo certo. Eu não vou virar com isso, não. Ai, ai. Então vamos começando, porque a live já é Sim, tarde da noite, vamos né? lá. Já é bem tarde. Então, Elô, seja bem-vinda, seja Obrigada. presente. Para quem está assistindo, para quem vai assistir ainda essa live também. Depois eu vou subir no meu canal do YouTube, tá bom? Todas as lives da Ah, semana eu vou legal. subir lá no meu canal no Tá YouTube. certo. Boa noite, Neilde, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Heloísa, sou psicóloga e terapeuta MPC, tá? Eu já sou aposentada, trabalhei muitos anos na área aeroportuária, né? Na parte mais de como psicóloga organizacional. E depois da aposentadoria, depois de um tempo, resolvi, né, começar a atender com a terapia MPC, que é apaixonei, né, porque é
terapia que traz um resultado mais rápido, né? Você também é psicóloga, né, Neide? E aí sabe disso, né? A gente acaba, né, conciliando e com o MTC a gente consegue trabalhar também as questões físicas, né? Não tinha ali que a gente vê na psiquiatria, né? E, e aí, assim, eu moro em Curitiba e atualmente eu só trabalho com atendimento online, né? Pretendo, se Deus quiser, daqui a algum tempo, começar também a fazer o presencial, porque tem gente que prefere o presencial, né? E outras pessoas já preferem o online, né? Porque é mais fácil, porque não tem que se deslocar de casa e tal. E, e aí, assim, a questão da diabetes. Né? Você já atendeu algum caso de diabetes, Neilde? Não, as pessoas me procuram mais para depressão, para ansiedade, para a questão da autoimagem. Esse é o meu público. Diabetes, assim, questões físicas, diabetes, um em 1 milhão, Né? literalmente. Pois é. O meu público ele Uhum. é outro. Então, a diabetes, ela está muito ligada à questão de resistência, né? De os conflitos ligados à questão de resistência, de uma pessoa assim, de diabetes, indo, porque a pessoa passou por uma história de muita rejeição materna, né? Desde o nascimento da não reconheço você como filha e sempre diferenciando o tratamento dos demais filhos com essa filha. E a menina da mãe. Oi, desabava, ela desabava. Ela ficou um tempo morando com a avó faleceu e ela depois voltou para morar com os pais. Aos 11 anos também continuava aquela mesma questão da mãe. Tá, não está Não, porque, assim, ela descobriu em algum momento, como? ela descobriu em algum momento por que a mãe estava diferente. A mãe é tá ruim o áudio teu, não estou te ouvindo. Oi, Neil. Ah, tá. Estou escrevendo. A mãe sempre rejeitou ela desde o início. Não, não queria, né? E quando ela veio, ela estava tomando insulina e a glicose dela, quando ela começou a usar a insulina, estava em 600. Quando Nossa, estava em 600, ela começou a usar a insulina, né? E aí, com a insulina, a raiz aí e descobri. Primeiro vamos atendimento foi esvaziar. abaixo. Foi, não te ouvi.
Sim, aí depois ela e tal, passou. Aí vai demorar. Aqui eu tô conseguindo falar bem, não sei aí. Vou tentar continuar falando aqui então. Eu olhei mais essa parte do emocional com o filho que estava muito pesado. Aceitar, né? Né? E durante o atendimento ela já falou, Heloísa, minha boca está amarga. Estou sentindo a boca muito amarga. E nos 3 dias seguintes ao atendimento, ela falou, minha boca ficou amarga, amarga. E aí a glicose dela, então, desde então, baixou. 135, 130, tem oscilado nessa faixa, tá? E eu não consigo te ouvir, tá? Daí, só tô lendo aqui, ó. Eu falo agora, Agora eu você tô te me ouvindo. ouve? Agora eu tô vendo. Às vezes Travadas, dá né? algumas falhadas. Eu não sei se é porque aqui, onde eu moro, o tempo virou. Então deve Está ventando ser isso. De muito. repente é isso. Pode ser, gente, mas vamos Uhum. perseverar. Se não cair essa live, a Nós gente vai até o vamos. final com ela. E aí vamos ter paciência, porque a internet é isso, gente. A diferença do o presencial, a gente não tem essas interferências, não tem essas intercorrências, mas no online é a nossa É, a gente realidade e tá tudo certo. A gente A levanta a gente cabeça, fica respira e sujeito segue. ao tempo, né? No caso aí, você disse que virou o tempo, está ventando, né? Mudou, É, mudou, muito frio aqui. aqui tá bom. Às vezes cai que a gente não tem como controlar essas questões, né? Exato. Pois é. Sim, aqui é comum. Então, e aí essa sua paciente, né? Ela, quando você identificou, quando você foi olhar para essa questão da relação com a mãe, dessa oposição, dessa rejeição, desse embate que ela sempre teve, né? Sim, Ela só só foi acolhida pelo pelo pai, pai. pela mãe não. Pela mãe, é aquela coisa, eu não te doei, mas por que eu não te doei? Ela explicou para essa filha por que ela não doou, por que ela ficou, mas vivia. A gente fala, né, no senso comum, jogando na cara que ela não queria estar Ela com essa sua ela paciente. dizia, Essa mãe ela um dia dizia explicou, ou para a alguém filha que ela falou, não era filha dela. Ela chegava a externar isso. Você não é minha filha. E, e não, mas não era era. mesmo? Ela Assim, teve a filha na maternidade e tal. Mas a gente não aprofundou nisso, né? Essa questão, por que, que a mãe dizia isso, né? Ela sempre teve uma relação mais difícil. E, assim, interessante que depois do atendimento, ela falou, Heloísa,
Heloísa, mudou. Eu não me sentia parte da família. Eu não me sentia. Depois do atendimento, ela disse que pessoas com as quais ela nem tinha assim, uma aproximação, né? Ela já conseguia se sentir parte da família. Foi assim, lindo. Quando eu atendi, que ela me falou, que ela começou já a sentir aquela, meu Deus, Pertencimento aquela àquela boca família, né? Que amarga, coisa linda. eu falei, menina, isso é crise de cura, isso é cura já, está começando, né? Então, assim, nossa, foi muito lindo esse atendimento. Aí assim, eu me apaixonei em atender diabetes, sabe? Então, eu tenho uma história de pessoas da minha família que são diabéticas, né? Então, essas pessoas da minha família até começaram a pedir que eu atendesse, né? Porque minha mãe é diabética, mas minha mãe já tem uma idade avançada, então já não dá para a gente fazer esse, esse trabalho de voltar lá atrás, né, Neide? Porque a gente sabe que vai mexer com algumas coisas que às vezes eles, por conta da idade avançada, ela tem quase 90 anos, né? Fica mais difícil trabalhar. Então, tem aquela questão também do tempo que se tem a doença, que a gente não pode tocar Então, também, né? A gente tem que respeitar, porque a pessoa já convive tanto com aquela que se você tirar dela, ela pode ter uma resposta não esperada ou muito sofrida para aquela pessoa. Então, tem sim. pessoas que precisam da E às vezes enfermidade, acaba né? com a enfermidade, a gente sabe que tem aqueles ganhos secundários, né? Toda doença tem, né? Exato, Algum ganho secundário, né? toda. Então, mas as pessoas que são um pouco mais jovens da família, né, que me procuraram, a gente está começando a olhar isso, né? Mas a questão, assim, a pessoa, quando ela aceita passar por esse processo, ela tem que te falar tudo, né? Não dá para ela falar meia verdade, né? Porque senão você não vai conseguir identificar a raiz emocional, né? E aí ela também tem que fazer o movimento de mudar o ambiente, né? Então, assim, a pessoa já melhorou, a diabetes estava oscilando em 190, né? Mas diminuiu um pouco, mas como ela está passando por um movimento mais forte no momento, ela, a gente está trabalhando, ainda está naquele processo de cura, né? Sim, Foram quantos atendimentos, quantas foram sessões dois no caso dela? atendimentos. O primeiro eu trabalhei Uau! mais a questão do filho, que estava muito pesado para ela, né? Era o que Naquele momento mais era o doía, que mais porque é doía, desse né? filho que suicidou e aí ela que encontrou o filho, né? Então, eu Ai, fiz que ela lindo. se despedir dele, menina, que coisa mais linda. Assim, ela falou, nossa, Heloísa, aquela imagem de eu encontrar ele, né, que ele se enforcou, encontrar ele naquela situação e depois mudar essa cena e deixar outra cena, né, ressignificar aquilo. Nossa, assim, foi. Mas o médico ainda não tirou a insulina. Ele diminuiu a dosagem, tá? E não quis eliminar. Eu falei com ela essa semana, tá em 105, né? Estava 130, tá 105. Aí ele falou que só vai tirar a insulina quando chegar em 95. Então eu vou ver se eu faço mais um atendimento com ela para ver ali assim alguma coisa que ainda tenha, né? Dessa situação toda, para que a gente consiga zerar isso, liberar ela dessa. Trabalha talvez as carências, né? A carência, como que tá o fígado dela? Ela não falou do fígado, não. Porque talvez tem uma associação aí também, né? Porque Sim, tem a questão do pâncreas, da bile, mas tem dessa sim, carência. Essa mãe que
Porque ela foi acolhida pelo pai, mas não foi pela mãe, mas como romperam o relacionamento com os irmãos também. Se os irmãos validavam, né, reforçavam esse comportamento da mãe, ou se achavam que tinha uma coisa estranha Sim. também. Ela disse que a mãe Né? agora, ela ela percebeu, depois de toda essa movimentação, né, que a mãe se chegou mais, né, para ela, tanto que semana passada a gente faz parte de um trabalho voluntário, e aí ela não foi. Aí ela falou que estava cuidando da mãe, né? Então, Que você coisa vê linda! que não é só aquilo que a gente olha, né, Neilde? A gente acaba entrando em outras Nossa, coisas. sua tosse chegou aqui, hein, Elô? Será que alguma coisa relacionada com esse Não paciente sei. aí? Mas essa tosse, uma colega me atendeu há 2 dias atrás, e essa tosse estava bem pior, né? Aí a gente já olhou para o que é, né? E aí já melhorou, mas ainda está, mas eu tenho que fazer a mudança no meu ambiente. E aí eu tenho certeza que ela vai embora, né? Você não conseguiu É, mudar o ambiente físico, tem que muda o mudar um ambiente. pouco o ambiente físico aqui, né? É um desafio. Né? Quando é só com a gente é uma coisa, mas quando tem relação com outras pessoas é um desafio É enorme. complicado, né? Você muda. Elo, conta pra gente em relação à diabetes, né? Alguns sintomas que, assim, né? Aliás, quais conotações que estão por trás, porque quem assiste pode se identificar com alguma coisa. Às vezes foi fazer um exame de rotina e deu um exame alterado ali na glicemia, na hemoglobina glicada, deu uma alteração nos exames de sangue. E a pessoa pode, né, identificar alguma coisa ali que esteja associada a eu posso ter passado por uma situação dessas. O que eu percebi, assim, quando vem a diabetes está alta, normalmente a pessoa está passando por alguma situação onde ela tem que lutar muito para ser forte, se opor muito a alguma situação, tá? Por exemplo, tem uma pessoa que eu não atendi ainda, mas que eu trilhei um pouco, foi situação onde ela tinha um relacionamento que a família não aceitava, né? A família tinha uma situação financeira muito boa e essa pessoa estava apaixonada por uma outra pessoa que tinha uma situação financeira bem simples, bem carente, né? Então, a família não queria esse relacionamento, fez de tudo para atrapalhar. Inclusive, assim, você não vai poder trabalhar no escritório que eu tenho, porque eu não quero que você, né? A gente não aceita esse seu relacionamento, né? A pessoa se afastou da, da família para ficar com aquela namorada, né? Depois casaram e tal, tiveram filhos, ainda assim a família não aceitava. E só quando a família começou, por conta de doença do pai, né, a rever alguns conceitos, né, e começou a procurar o filho, né, e aí o filho descobriu nesse momento a diabetes, né, às vezes, quando você pensa que vai solucionar o problema, né, aquela questão de tudo que ele teve que enfrentar, de tudo que ele teve que se opor à família, né, para dar continuidade naquele relacionamento, que ele não se submeteu, mesmo falando, não, você não vem trabalhar aqui no nosso escritório, que ele já tinha um escritório com uma clientela grande, e Precisa se se posicionar, opor. né? A vida é minha, as decisões são minhas. Muito Isso é forte. muito forte. Né? E outros atendimentos que eu não fiz, mas que eu vi, assim, né, da Dalila ou de outras pessoas, em que a
pessoa teve que ir contra a família, né? Muitos até, às vezes, assim, até um que também o pai apoiava a filha, né? Com relação à oposição da mãe, é uma coisa bem forte, assim, né? Da pessoa se opor àquilo ali, tem que ser resistente, tem que ser forte, tem que lutar contra aquilo ali. E ela vai buscando no açúcar essa energia, né? Essa energia extra ali para ela conseguir dar conta, né? Adoçar um pouco essa vida dela, né? De correr atrás. Precisa, no caso dessa paciente que teve a Sim, boca amargando, né? Bem isso, agora eu não preciso mais desse doce. Quando você tem doce em excesso, acontece o sim. quê? O inverso, o oposto. Você fica com a boca É, amarga quando você come doce porque demais. a, a, Nossa, a, tem a sentido. bile, né? Ela é amarga, né? Está ali, está tudo relacionado ali, né? O fígado e tal. Mas aí, assim, eu me apaixonei por essa área aí de diabetes, né? E, e gostaria bastante de trabalhar com esse nicho, né? De pessoas. Eu conheço algumas pessoas que têm diabetes e quando eu falo do MPC, as pessoas ficam com o pé atrás, sabe? Mas seria tão bom se elas tivessem pelo menos a oportunidade de aprofundar. Porque é tão fácil, né, Elo? A gente chega no hospital, na consulta, no consultório médico, sem sintoma, esse aqui, seus exames é alterado, toma aqui o remedinho, toma, né, para diabetes, para hipertensão, para isso, para aquilo, e esquece da Só parte que emocional. você fica tomando essa medicação, fica o resto da vida. E vai comprometer, porque A vida. a insulina, Exatamente. depois de um certo vai perdendo, né? Vai afetando os outros órgãos ali. É meio que preguiçoso, é igual óculos, a gente vai acostumando com óculos, né? Tá travando um pouco aí. É tipo, a gente Tá, voltou agora. tá travando um pouco, a sua imagem ficou meio travada, assim, abafada. Ai, pra mim ainda eu não te vejo, né? Você vai me ver só depois, na gravação mesmo. Só na Isso. gravação. Guerreira, gente. Fazer uma live aqui Pois sem ver é, a outra. eu ainda te vejo. Então, voltou agora? Estabilizou, Estabilizou? estabilizou. Que bom. A gente precisa, né? A gente, quando faz esse exercício de olhar para as emoções, é igual a visão. Se você começa a usar óculos, o seu olho acostuma com óculos e cada vez ele vai ficando mais preguiçoso e o seu grau só aumenta. Com a diabetes é a mesma coisa. Você acostuma com a insulina, aquele órgão fica comprometido e cada vez você precisa de mais insulina, mais insulina e mais E as insulina. pessoas já sabem que por exemplo, quando elas têm algum acontecimento, né, que impacta no emocional delas, a tendência da glicose subir, da diabetes subir, né? Então, quer dizer, por que não olhar para isso, né? Eu posso estar ali, né? É, é você ser liberada para comer um doce, né? Se você olha o que causou aquilo, qual foi a raiz, né? Gente, é tão simples, mas as pessoas é aquilo, o ganho secundário, né? E falar, eu tenho diabetes, né? Então, eu estou com a diabetes, mas ela vai embora, né? Então, Não, não é o açúcar, gente, que causa diabetes, viu? São as emoções. Observe aí a história de vocês, pai, mãe. O médico até pergunta: tem alguém com histórico na sua família? Então, porque é hereditário. E aí você observa que quando é que desregula tudo? Quando tem algum evento traumático, alguma emoção muito forte, uma notícia impactante.
E aí Desregula tudo. desregula tudo. Sempre tem isso, né? Sempre tem algum evento que acontece para a diabetes. Ela não é só uma enfermidade que vem, né, lá com, com as situações pré-programantes, programantes. Ela sempre é reativa quando a pessoa não encontra raiz E, por emocional. exemplo, para quem tem várias pessoas na família com diabetes, que é o caso da minha, né? Minha avó paterna era diabética, meu pai, minha mãe são diabéticos, né? E da família Aí pulou você. mas eu pulei, sabe por quê? Por causa da bariátrica. A bariátrica, ela acaba interferindo nisso aí. Tanto que tem gente que faz bariátrica para não, por conta da diabetes, né? Eu conheço pessoas que fizeram, inclusive o jogador Romário, né? Ele fez a bariátrica não por conta de peso, ele fez por Do conta da peso. diabetes. E tem Mas ele tinha indicação para fazer bariátrica? sim, Porque mas ele ele era fez, atleta, né? mas Não, ele não é o fez caso do Ronaldo, por ele fez exemplo, por o conta da fenômeno. diabetes, porque ele estava diabético. Eu não sei explicar como é que funciona, mas eu, na época que eu fiz a bariátrica, um colega de trabalho, ele fez da diabetes. Gente, Pra... alguém me explica isso, como que funciona essa bariátrica, porque geralmente tem iniciado, tem que ter algum. É. Isso. Agora, Aí, eu às não sabia vezes, dessa, porque ele não era o caso, por isso exemplo, do fenômeno que tem a é, obesidade. tem, tem uma pessoa que eu Interessante. conhecia que ela não estava acima do peso, mas ela tinha refluxo. Ela fez também bariátrica. Né? A bariátrica agora é o novo de pirona. Assim. Mas é um processo Porque muito invasivo, né? Então, assim, tipo assim, você faz uso da então, B12 a as vida inteira, né? vitaminas a vida inteira. Tem que estar sempre tomando. Inclusive, às Além vezes eu tenho da B12, que hipoglicemia, mais? né? Por conta da bariátrica que mexeu ali. Às vezes cai um pouquinho. Então, às vezes, então assim, eu como doce à vontade. Mas, Eu sei o que é isso. mas então, assim, quando você tem várias pessoas na família já, a questão hereditária aí, né? A gente olha pela questão epigenética, né? Assim, de que alguém lá da família passou por alguma situação onde teve que se opor e aquilo foi, você vai trazendo na sua história da sua ancestralidade, né? E aí você teria que olhar para isso. Então, no caso, se eu fosse olhar para minha irmã que é diabética, né? Tem que olhar para a questão o que é que lá A atrás história dela. de pai, de avó, o que ela passou por alguma situação onde ela teve que se opor, onde teve que ser forte, onde ela resistiu a alguma situação, né? Elô, você falando sobre perder o filho, né? Eu lembrei do meu pai. O meu pai, ele teve o diagnóstico de diabetes logo após a morte do meu irmão. Sim. E, e enfim, né? E aí eu não conheci MPC também, né? Quando meu irmão faleceu, eu não, nem sonhava, imaginava conhecer o método Procure Cicatrizes. E, e aí meu pai tem a diabetes até hoje, então assim, toma medicamentos e precisa, né, cuidar da diabetes. Aí tem a questão que as consequências, né? Autoimune. Então, se você não cuida, você pode, Travando nele. né, perder até algum membro. Assim, Será que voltou agora? ainda tá falhando. Mas tem gente que acaba tendo que amputar, né? Dedos, né? Algumas coisas acabam amputando, né? Por conta da diabetes. Afetando, né?
É bem Exato. complicado. Então, Afeta a visão, né? A minha bisavó, minha mãe disse que ela perdeu a visão, a gente hoje acha que pode ser diabetes. E lá, anos atrás, não tinha esse controle, né? No interior, né? E aí ela perdeu a visão. Como depois tiveram. mas diabetes ou Não, diabetes. catarata? Diabetes, ela interfere na visão. Se ficar com a diabetes bem alta, você pode vir a ter problemas. Eu não sei, dela a gente ficou naquela. Interessante. Pode ser, Tá no ar. tá certo. Nossa, que interessante. E tem tantas coisas, né? Porque são vários fatores. Ele vai se tornando sistêmico. Uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Tem que buscar e encontrar essa raiz, né? O porquê que eu tenho que comer o doce, porquê, né? Aí ele vai trazendo algumas outras coisas, né? Eu sou igual a você, eu não fiz bariátrica, né? Mas eu como doce e minha glicose continua baixa. Os médicos não entendem o que, é que acontece comigo, por que meu açúcar continua baixo no sangue, ele nunca aumenta. É mais fácil ser hipoglicêmica do que hiperglicêmica. Interessante, Tem né? que ver aí, né, o porquê da hipoglicemia, né? Que tem a relação também. Tá certo. Ah, Elo, e conta aí para as pessoas, se elas quiserem te encontrar, como que elas fazem, se elas têm diabetes, se elas conhecem alguém com quer tratar causa emocional, como que elas fazem para te encontrar? Elas podem me procurar pelo Instagram, né? elomoraes.psicoterapeuta. E lá tem o link. Aí, clicando no link da bio lá, vai a mensagem para o meu WhatsApp. E aí, você que tem diabetes, ou conhece alguém que tem diabetes, né? Entre em contato para a gente olhar para isso, porque é importante. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Sem ter essa preocupação de ficar tomando a medicação. E meio de o que se gasta com aquelas fitinhas, né? Para medir a glicose, além do incômodo de todo dia fazer o teste, da medicação, esse investimento que você faz no atendimento, isso aí você É um furo no dedo e um na sim, aí barriga, né? quando tem que ir para a insulina ali, né? Não é, fora as limitações que você, né, tem na vida. Então é olhar para se dar esse presente, olhar e descobrir o que você Se dê saúde sim, de presente. saúde. Todos merecemos ter saúde, menino. Todos nós merecemos, é verdade. E, gente, aproveitando aqui, quero convidar vocês a participarem do meu grupo terapêutico, falando sobre autoestima. Nós vamos trabalhar sobre vários traumas, várias dores, vamos aprofundar. Será um desafio de 30 dias imersivos. Então, todo dia vai ter conteúdo, todo dia vai ter alguma coisa para você trabalhar, repensar, se olhar. E nós teremos nesse grupo 4 encontros online e ao vivo, tá? Um por semana. Durante esses 30 dias, cada 7 dias um encontro. Então, te convido a participar, conhece alguém que precisa, que é aquela pessoa que está sem coragem para a vida, está desmotivada, aquela pessoa que você fala, meu, essa pessoa é um capacho, ela não toma decisão, não toma tino na vida. É para essa pessoa aí que esse grupo vai ajudar bastante. Então, eu falo que vai ajudar porque ela tem que fazer parte dela. A Sim, minha você faz parte, a sua e a ela faz minha a parte eu vou dela, né? fazer. Exato. Adianta entrar num grupo, ter conteúdo do primeiro ao 30º dia e ela não faz nada, não faz um movimento. Aí não vai ter resultado mesmo. Mas se a pessoa estiver comprometida, participa do grupo, desse grupo terapêutico. É em grupo para você ir mais longe, porque em grupo nós vamos mais longe, nós nos Um apoia a outra, fortalecemos. né? E Incentiva a outra. exatamente uma história ajuda a outra pessoa a assimilar com a história dela. Então,
Tem muita coisa bacana aí. Então, eu deixo esse convite para vocês. A live ficará gravada. Se você chegou até aqui, se inscreva, né? Siga o nosso canal da Elo, o meu. Assista as lives anteriores também, conteúdos riquíssimos, gente. Pega papel e caneta e anota, compartilha com as pessoas que você conhece. Ó, eu gosto dessa pessoa, compartilha, eu não gosto dessa pessoa, compartilha também. Vai que vai ajudar alguém, né? Exatamente. Tudo nessa vida é bênção. Então, se não for bênção, vai ser aprendizado para alguém. Então, compartilha. Grande beijo, Elô. Depois eu vou salvar essa live aqui para. E aí Tá você aceita bom, para ficar nos dois perfis, tá? Um abraço, Marcelo, que entrou aí também, que fez a live com você. Marcelo foi no primeiro dia, abriu essa semana aí de live. Beijo. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.